Olá, concurseiros de plantão, aqui que eu vou falar, professor Gabriel Pacheco. Vamos começar aqui hoje, gente, a ver o nosso conteúdo de Excel, não é? É isso mesmo, ok? Coloquei aqui diversas questões, muitas questões mesmo para trabalharmos com Excel. Questões sempre, gente, focadas aqui na nossa banca CESP, Sebrasp, tá ok? E lembrando, estamos falando aqui do quê? De uma pegada de revisão e questões focada em quê? Em reta final, não é? Então, se é reta final, com certeza eu vou trabalhar com muita revisão, muito conceito com padrão de revisão, mas é claro, se você não conhece legal Excel, aproveite ao máximo aqui, gente, as nossas aulas, porque tá muito proveitoso e mais do que isso, exercícios extremamente novíssimos, tá bom? Pachecão, quero me inscrever no teu curso, né? Se você está vendo essa aula aqui por fora, www.professorgabrielpacheco.com.br. Pachecão, quero te seguir nas redes sociais. O que eu tenho que fazer? Gente, só acessar esse link que está aqui embaixo, ó. https://linktr.ee/professor Gabriel Pacheco, beleza? Vamos trabalhar então, gente? Vamos lá? Vamos direto ao ponto. Então, gente, como a gente está trabalhando aqui com reta final, e é uma reta final baseada aqui, na verdade, né, o conceito, né, de reta final baseado justamente em quê? Em exercícios, né, em revisão versus exercícios, existem algumas observações que você tem que ter já a partir desse momento que você precisa lembrar sobre Excel. Primeiro ponto, quando a gente fala sobre pasta de trabalho e quando a gente fala sobre planilha. Tá joia? Se você fala aqui, gente, do seu Excel sobre o conceito de pasta de trabalho, você vai ver que pasta de trabalho é um conjunto de planilhas. Então, basicamente, o que você tem que lembrar? Que a pasta de trabalho é o quê? A pasta de trabalho é o seu próprio arquivo. Tá joia? Como, por exemplo, olha aqui, gente, eu estou trabalhando nesse exato momento, vou abrir aqui ó, uma planilha específica aqui, ó, como, por exemplo, a planilha. Vou abrir uma planilha nova. Tá joia? Aqui um documento novo, vou fazer um documento novo em branco. Então, você vai ver que automaticamente o meu documento, que é aqui em cima no Excel, vocês estão vendo, sendo mostrado aqui onde está o cursor, pasta 1, estão vendo? Pasta 1 aqui, Excel, o que é? Essa pasta aqui, basicamente, é o respectivo arquivo, e aqui embaixo eu consigo ter o quê? Diversas planilhas. Então, o que é a minha pasta que eu tenho que lembrar para a prova? Pasta é um conjunto de planilhas, fechou? Tá joia, isso está assimilado? Então, vocês vão ver que pode ter referências entre pastas de trabalho e planilhas, onde você vai ter inicialmente a nossa referência relativa e uma referência absoluta, certinho? Marcado, inclusive, aqui pelo cifrão, a minha referência absoluta, ok? O que é a referência relativa? O que é a referência absoluta? Toda vez que você coloca um sinal de igual, aqui como, por exemplo, você está com essa planilha aqui, eu vou digitar aqui, ó, nome, certinho? Aqui, ó. Vou digitar nome não, vou reparar aqui, vou colocar uma outra coisa aqui, aluno, certinho? E aqui eu coloco valor, né, como se fosse para poder trabalhar com vocês aí em relação à parte de vocês estarem trabalhando como alunos que estão pagando certos valores em cursos, né? Então, o que eu coloco aqui? Eu posso colocar aqui o aluno Gabriel, posso colocar o aluno, complementar o Gabriel aqui, só como Gabriel, né? Se eu colocar o aluno João, certo? A aluna Maria, joinha, e a aluna, vamos colocar aqui, Ana, beleza? Então, eu coloco aqui o valor, né? O valor que o Gabriel pagou foi de R$ 100, o João ganhou um descontinho de 90, a Maria de 80, e aqui a gente tem aqui a Ana pagando R$ 100 também. Ok? Quando você fala de uma referência relativa, você vai ver que justamente a referência relativa ela é colocada pelo sinal de igual, por quê? Se você coloca o sinal de igual, coloca aqui no 100, certinho? Vocês estão vendo aqui que o 100 ele está referenciando o que nesse exato momento? Ele está literalmente referenciando aqui ó, o meu B2, não é? Bacana, pegaram isso? Isso é uma referência relativa. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca nesse exato ponto aqui, ó, puxa aqui para baixo, tá vendo o 100, ó, e vai arrastando, olha o que acontece com os demais valores. Oxi, Pacheco, o que aconteceu aí nesse negócio? Como é que foi esse esquema aí? Como é que foi esse esquema? Foi bem simples, né? É porque você estava, afinal de contas, com a referência relativa. A referência relativa está sem, afinal de contas, o dólar. E o que ela faz, na verdade? Ela simplesmente referencia aquele valor que você colocou após o sinal de igual. Ok?
Outro ponto que você pode ter para referência relativa também é colocando sinal de mais. Se você coloca mais alguma coisa, que é o conteúdo da tua célula que está como zero, mais algo vai ser aquele algo. Só que o que, que ele faz? Ele transforma automaticamente colocando o igual antes, tá bom? Qual a diferença da referência relativa, Pacheco, para a referência absoluta, então? A referência absoluta, a gente tem que lembrar para a nossa prova que ela vai usar justamente o quê? Vai usar o sinal de cifrão. Então, a partir do momento que eu coloco um cifrão na frente de uma das referências que eu tenho, seja linha, seja coluna do Excel, o que eu acabo tendo nesse exato momento? Isso aí, eu acabo tendo nesse exato momento a fixação, literalmente, tudo bem? Aqui nesse caso da coluna B, não é? E aqui nesse segundo caso aqui, da minha linha 2, estão vendo? Tanto que o que vai acontecer? Se eu pego aqui e arrasto para baixo, olha a diferença. Uai, continua fixo por quê? Adivinha? Olha aqui, ó. O valor ele não é alterado. Isso aqui é chamado de referência absoluta, tá bom? Continuando aqui, então, cada planilha do Excel, então, vai possuir o quê? 1.448.576 linhas. E quantas colunas? 16.384 colunas, tudo bem? Linhas, elas iniciam sempre com números e colunas sempre com letras. O que é, então? Aqui nós temos, então, a célula. Sabe essa célula que eu estou apresentando aqui para vocês nesse exato momento? Essa célula aqui? Então, esta célula aqui especificamente é a célula D5, porque D5 é o cruzamento entre coluna e a respectiva linha. Tá vendo? Joia? Bacana? Muito bom, então. Bora continuar aqui, gente. Continuando aqui o nosso trabalho, o que nós teremos aqui nesse exato momento? No Excel, você precisa também conhecer suas guias, tá ok? Então, automaticamente, na nossa guia arquivo, você vai ter o quê? Se você clica em informações, né, a guia arquivo, ela está bem aqui, tá vendo? Sua guia arquivo, quando você clica em informações, você vai ter a possibilidade de ter diversas informações ali sobre seus documentos, você tem a possibilidade de salvar, tá vendo? Tem a possibilidade de salvar como, não é verdade? Você tem a possibilidade de imprimir, né? Aqui a gente já tem algumas coisas bem interessantes, porque toda vez que eu falo em salvar, qual a tecla de atalho que eu vou utilizar para poder salvar? Me conta aí, vocês se lembram qual é a tecla de atalho? Beleza, é Ctrl B, tudo bem? Pode anotar aí. E o imprimir, qual é a tecla de atalho que a gente vai ter que utilizar? É Ctrl P, isso é padrão da Microsoft, não é, gente? Joia. Subindo mais um pouco aqui, ó, quando você pega na própria guia página inicial, o que ela traz de informações? Isso aqui, inclusive, já foi questão de prova. Vocês estão vendo aqui nesse exato momento que elas nos apresentam o quê? No canto esquerdo superior, né? Ela vai trabalhar com o quê? Justamente com as pastas recentes. Não com as pastas recentes que eu estou falando de pasta, né? Ali do nosso... Pasta que eu estou falando de pasta de subpasta de diretórios. Mas sim com as pastas que você acaba abrindo aqui, né? Como, por exemplo, tá vendo? Plano de estudo aqui, né? De alguns coaches aqui que eu tenho. Bacana. E ele está aqui com a demonstração da localização disso aqui, como deveria acontecer. Joia, bacana. O que eu tenho agora nesse exato momento aqui, Pacheco? Agora, nesse exato momento, você tem que ter a noção também que quando você está em qualquer guia do Excel, você tem o quê? Qualquer guia do Excel, elas são extremamente contextualizadas, tá? Então, se você pega uma guia lá em cima, que é a guia de menu padrão de qualquer janela do Windows, você tem que lembrar que você tem a página inicial, né? Então, basicamente, a página inicial vai mostrar o que é de início, né? Ou seja, são documentações que você poderia ter, tá vendo aqui dentro? Como, por exemplo, né, opções de colagem, o negrito, itálico, sublinhado, certinho, alinhamento, ok? Tudo isso aqui pode acontecer dentro do teu Excel. Você tem aqui a guia inserir, tá vendo? O que vai trazer para mim a guia inserir, afinal de contas, Pachecão? A guia inserir vai trabalhar aqui justamente com, é isso aí, né? A nossa guia inserir vai trabalhar justamente com a possibilidade que você tem de inserir coisas, tudo bem, que não existiam previamente, onde? Que não existiam previamente na respectiva planilha, né? Tanto que aqui, ó, a definição que eu estou trazendo para vocês, tá vendo? Tem a inicial, tem a inserir, né? Ou seja, falou inicial, você tem que se preocupar com qual contexto? É isso aí, né? Configurações, ó, configurações iniciais. Bacana? Iniciais ali do Excel. Quando a gente fala aqui do inserir, Pachecão, nesse momento de revisão, o que eu tenho que lembrar para poder encontrar uma ferramenta aqui dentro, né? Que você tem, na verdade, aqui o quê? Ó, coisas que não existem na planilha, né? Na planilha. Isso aqui, gente, é padrão para o quê? Isso aqui é padrão.
quando você fala, afinal de contas, para Word, isso aqui é padrão para o PowerPoint, isso aqui é padrão para o Excel, beleza? Então, eu estou mostrando isso para vocês por quê? Porque, novamente, qualquer guia que você tiver aqui, ó, ela vai ser dividida em quê? Ela, na verdade, é um menu, é um guia de menu, então que você tem o quê? Você tem uma barra de ferramentas, está vendo que aparece aqui embaixo? Barra de ferramentas que possui o quê? Grupos específicos, vocês estão vendo que todos os grupos, inclusive, são 100% contextualizados? Bacana. E dali em diante você tem ferramentas, né? Ou então comandos que podem ser inseridos aqui no teu Excel. Ok, gente? Bacana? Joia, joia, joia. Então vamos lá, e aqui embaixo o layout de página serve para quê? Literalmente para poder trabalhar no quê? No layout, né? Layout e organização do conteúdo, né? Organização do conteúdo. Ó. Legal? Para isso que ele vai servir. Quais outras guias que eu tenho aqui ainda, Pachecão? Fórmulas. Tanto que vocês vão ver que a gente vai ver algumas fórmulas aqui, mas, pô, Pacheco, bateu aquela dúvida aqui, estou estudando aqui para a minha prova de concurso público, né não? Estou aqui resolvendo exercícios, peguei mais exercícios antes de 2017 ainda, peguei mais exercícios, Pacheco, inclusive de outras bancas, certinho? E não estou encontrando a fórmula que eles estão pedindo, joia? Uma das opções que você tem, né, é justamente aqui dentro do Excel, né? Digitar aqui, né, a opção de fórmula que você tem, tá vendo? E dali em diante você pode procurar por uma fórmula específica, né, onde você vai colocar aqui uma breve descrição, como por exemplo o PROC-V, né? Você pega aqui, bota em IR, pô, cadê o PROC-V? Aí ele vai te mostrar como, por exemplo, o PROC-V aqui, vocês estão vendo que legal? Apresenta para vocês aqui o PROC-V, mostra para vocês a estrutura da respectiva fórmula, isso é muito importante para você que está estudando aí, né, gente? Esse esquema com essa revisão em exercícios aí na reta final. E ele vai trabalhar com o que depois? Ele ainda trabalha aqui com a especificação. Para que serve o danado do PROC-V, estão vendo? Pô, Pachecão, top, hein? Maneiro? Gostou? Beleza, então, inclusive o PROC-V, né? Vocês vão ver que ele serve para quê, né? Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna específica. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente e o PROC-V vai trabalhar com o quê? É bem interessante que o Vzinho dele, né, quando ele fala procura em coluna, ele na verdade procura como? Ele faz uma procura vertical. Tá ok? Questão de prova, a gente vai ver ela daqui a pouco, inclusive. Vamos lá, gente, continuando aqui então, né? Ou seja, eu tenho como trabalhar em cima dessas fórmulas de forma bem intensa. Tenho aqui também a guia dados, né? Quando a gente fala da guia dados, ela literalmente serve para que nós tenhamos o quê? Dados internos, aqui, ó, internos e externos. Bacana, isso aqui é muito focal de você saber. Dados internos e externos e vinculação, ó, vinculação com outros documentos. Isso aqui é bacana de você saber, porque se ele te perguntar na prova, de alguma forma, onde você conseguiria ter, afinal de contas, a vinculação com o Access, uma vinculação com algo da web, uma vinculação de um texto, de qualquer outra fonte, você conseguiria. Entendeu? Caramba, Chico, isso é sério? É sério. Inclusive, quando a gente fala em outras fontes aqui, ó, tiveram questões já perguntando sobre driver de conexão ao DBC, né? Não à toa você tem essa possibilidade sim, né? Por quê? Porque dali você vincularia de alguma forma a tua planilha Excel com driver ODBC para poder acessar o quê? Para poder acessar um banco de dados. Eita, Pacheco, isso é possível? Isso é possível. Isso que a gente está aqui num curso em exercícios, né? Porque senão eu consigo demonstrar para vocês nos demais. Outras características que tu vai ter aqui, né? Possibilidade de organização, certo? De forma crescente ou decrescente, inserção de filtros em relação a colunas. Uma coisa aqui que a galera não leva muito em consideração, mas é muito bacana, remover duplicatas, isso aqui já foi, questão de prova inclusive, e no que diz respeito à consolidação, né? Consolidação de dados, todos eles em uma mesma célula. Voltando aqui só um pouquinho rapidamente, quando a gente fala aqui da guia, página inicial, certo? Essa aqui em cima, você vai ver que a parte de classificação e de ordenação, inclusive desse conteúdo, aparece aqui já, tá bom? Assim como que esse somatóriozinho aqui, ó, ele serve justamente para poder puxar, né? Para poder invocar as principais fórmulas que você tem ali dentro do teu Excel. Tudo bem? Tá joia, gente? Tranquilos, tranquilos, tranquilos?
Beleza, então. Não se esqueçam também, né? Ctrl N deixa negrito, Ctrl I itálico, Ctrl S vai deixar sublinhado. Isso aqui é padrão de qualquer ferramenta Office aí que você estiver utilizando da suíte de aplicativos Office, não é? Vamos continuar aqui, gente. Eu vou ficar sempre fazendo isso, tá? Aqui nos meus cursos, no que diz respeito à utilização, né? Faço um bate-bola lá no Excel, volto, mostro para vocês do que eu estou falando, volto aqui, mostro de novo, né? Assim como os próprios exercícios que nós vamos resolver aqui, eles terão essa mesma base, tranquilos? Então, bora lá, gente. Outra guia que a gente vai ter aqui é a guia de revisão. Qual o ponto que eu vou chamar a atenção aqui na guia de revisão? Ela serve justamente para poder o quê? Ó, revisar o documento, né? Ou então revisar a respectiva pasta que você está trabalhando no Excel. Onde você tem o quê? Verificar a ortografia, certinho? Pacheco, como é que é verificar a ortografia, né? Vou verificar a ortografia, está aqui, ó. Revisão, tá vendo? Verificar a ortografia. Está aqui no cantinho, tá vendo? Ponto principal, verificar a ortografia com a tecla de atalho dela. F7, bacana. E dicionário de sinônimos. Você tem que lembrar que ela está aqui também. O dicionário de sinônimos, ele é chamado pressionando Ctrl F7. Pode anotar aí, bacana? Esses dois pontos aqui, eles já gostaram bastante de trabalhar em provas. Sim. Por enquanto é isso que eles gostam de trabalhar em prova aqui na revisão. E temos aqui, né, claro, a nossa guia exibição, ou também chamada, né, guia exibir. Para que ela serve? Ela serve para poder trabalhar com modos de exibição, certo? Exibição do documento, exibição do documento, ou então da tua pasta, não é isso? Joia, como esses modos de exibição do documento ou pasta vão trabalhar, Pacheco? Primeiro ponto, pode ter um modo normal, outro modo layout de página, tá bom? Assim como definir quebra de páginas, que você pode definir aqui, ó, opa, pulei aqui no nosso inserir, tá joia? Você define, você consegue inserir, né, quebras de página aqui dentro da sua planilha, legal? E dali em diante você consegue visualizar aqui agora. Outro ponto que você pode mostrar essas linhas de grade, ou a barra de fórmulas, a barra de títulos, você pode configurar para ela aparecer ou não, isso já foi questão de prova, e tu pode trabalhar em cima do zoom também da tua planilha. Uma coisa muito curiosa é essa parte aqui, ó. Essa parte específica aqui, ó, da janela. Por quê? Poxa, suponhamos que você esteja trabalhando ali, afinal de contas, com duas planilhas do Excel, né? O que tu pode fazer? Tu pode criar uma nova janela para poder ir copiando de uma para outra. Ou você pode, inclusive, organizar essas duas janelas para elas ficarem tanto uma em cima da outra, como uma do lado da outra. Isso aqui é uma outra função muito curiosa também, ó. Congelar painéis, né? Congelar painéis serve justamente para quando você quiser, ó, nesse exato momento, tá vendo aqui, ó? Eu quero aqui exibir, congelar painéis, né? Congelar painéis ou congelar todos aqui. Ele é uma função bem curiosa, porque ó, eu vou rolar, tá vendo? Vocês estão vendo que a linha aluno não some? Pacheco, não some, né? Fica bem curioso, porque se você estiver trabalhando aqui com trocentas linhas aqui, 900 linhas, 425 linhas, o que vai acontecer nesse exato momento? Poxa, se você estiver trabalhando com esse montão de linha, cara, automaticamente você vai conseguir rolar ela para cima e para baixo. Legal? Fica tranquilo para todo mundo? Joia, se está tranquilo para todo mundo, está tranquilo para mim também. Bora ver aqui como é que esse negócio funciona agora, né? Voltando aqui para os nossos slides. Agora vamos lá, por quê? Porque você tem aqui a utilização de fórmulas no Excel, certinho? Só que a utilização de fórmulas no Excel, elas sempre vão começar com o quê? Com igual ou mais, tá bom? Isso aqui é básico, isso aqui você vai utilizar sempre. Quer começar uma fórmula no Excel, é igual ou mais, olha lá. Igual a gente começa uma fórmula que soma, tá vendo? Eu vou apagar agora aqui esses resultadozinhos de referência, tá? Vou voltar aqui para a planilha 1, inclusive, e copiar o conteúdo, certo? Inclusive que nós temos aqui, Ctrl C, planilha para poder colar, Ctrl V. Se eu quisesse remover e colar, seria Ctrl X, Ctrl V, todo mundo lembra disso? Joia. E aqui eu vou inserir uma fórmula básica de soma, né? Igual, vamos ter aqui então a soma, e eu coloco o quê? O intervalo necessário da soma, fecho os parênteses, pronto, né? Isso aqui é uma fórmula básica que ele acabou criando aqui para mim. Tranquilo, gente? Pô, bacana. Ou seja, começa com igual ou começa com mais. Eu poderia ter utilizado mais também. Quais sinais básicos que nós teremos dentro de fórmulas, né? Você tem um sinal de mais para adição, de menos para subtração, de multiplicação, o asterisco, divisão é barra, tá ok? Esse sinalzinho aqui, né, que é o nosso sinal de acento circunflexo,
certinho? Ele diferencia para nós trabalhando com potenciação ou exponenciação, é claro. Temos o menor que, maior que, igual ou equivalência e diferente. O que acontece em fórmulas do Excel? Toda vez que você vai fechar uma fórmula no Excel, tu vai ter o quê? Você vai ter o comando da fórmula, não é verdade? Agora, o que acontece dentro de uma respectiva fórmula? Toda vez que você tiver que especificar uma fórmula, como por exemplo de cálculo, né, aqui você tem a fórmula e tem as opções referentes, né, aquele comando, aquela respectiva fórmula. Então, a gente tem que lembrar que nesse exato momento, nós não temos aquele esquema da matemática, né? Vocês lembram que a gente tinha chave, a gente tinha colchete, depois parênteses. O que a gente tem na verdade? A gente tem tudo isso aqui separado por parênteses, né? Então, se eu tiver aqui uma fórmula, como por exemplo essa aqui, ó, A3 mais B5 vezes C4. Aqui tudo isso, né? Tá vendo que se eu abrir eu fechei, né? O parênteses, eu vou ter que abrir aqui, tem que fechar. Tudo isso dividido por D5, certinho? O que a gente começa a resolver primeiro, né? Tudo que a gente vai começar a resolver primeiro é o que vem no parênteses mais interno, tá bom? Agora, essa é a sequência de, vamos colocar assim, de preferência de resolução inicial. Porque, fora essa sequência de resolução inicial, você precisa levar em consideração também a resolução dessas fórmulas em relação aos sinais. Por quê? Primeiro ponto vai ser o quê? Vai ser justamente a parada mais interna, não é verdade? Depois eu passo para esse aqui que é mais externo, vocês estão vendo? Joia, e depois eu passo para esse aqui que é mais externo. Ponto. Agora, como que funciona a segunda ordem de preferência, Pachecão? Primeira coisa que vocês vão resolver sempre, absolutamente sempre, aqui, ó. Primeira coisa que você resolve dentro de um parênteses é o quê? É a potenciação ou a exponenciação, tá bom? A exponenciação. Segundo ponto que você vai resolver aqui dentro de uma conta que você estiver fazendo em uma fórmula matemática, certinho? É isso aí, você vai resolver a divisão ou a multiplicação. Por que divisão ou multiplicação? Porque a multiplicação é ao contrário da divisão, porque a potenciação também é ao contrário da exponenciação, não é? E depois, em terceiro plano, na terceira sequência, é que tu vai se preocupar em trabalhar com o quê? Exatamente, trabalhar com adição ou subtração. Combinado? É assim que tu vai resolver fórmula no Excel, beleza? Lembraram disso? Beleza, se vocês lembraram, bora ver quais são as fórmulas básicas que nós temos. Fórmula básica aqui que nós temos, inicialmente, soma, adição. Acho que vocês já pegaram o jeitão dela aqui, como é que ela funciona, não é? Já até mostrei para vocês. Só que a soma, adição, ela tem uma coisa bem interessante, né? Todas as vezes que você pegar dois pontos, isso aqui diz respeito a intervalo, tá? Você tem que lembrar disso para a tua prova. Isso é um intervalo. Se você pega ponto e vírgula, tu está falando de quê? De uma seleção de itens no intervalo. Como que isso aqui funciona, Pachecão? Você pode mostrar? Claro que posso. Olha lá. Abro o meu Excel novamente, certinho? No momento que eu estou aqui com o meu Excel aberto, então, o que eu vou fazer? Com o meu Excel aberto, eu pego e faço isso aqui, ó, tá vendo? Soma. Está em B2 até B5, né? Então, ele soma tudo. Olha a diferença desse aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para economizar a fórmula. Então, eu trabalho aqui, ó, soma. Vou colocar aqui B2, certinho? E, em vez de utilizar dois pontos, o que eu vou utilizar? Ponto e vírgula, B5. Olha a diferença do resultado. Por que deu 200? Porque ele pegou aqui para mim, tá vendo, o B2 e o B5 e somou. Entendeu por quê? Porque ele, na verdade, considera o quê? Seleções que você tem de itens no intervalo. Isso para qualquer tipo de fórmula que eu for utilizar. Bacana? Pachecão, essa é a soma, não é? É isso aí, essa é a soma. Outra coisa, Excel não faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo não, tá? Tanto que a tua soma aqui, ela poderia ser escrita assim, ó, em minúsculo, tá? Isso aqui não daria nada, beleza? Média, gente, a média funciona com qual comando? Comando média, tá joia? Então, o que ele vai trazer aqui para mim? Você vai aqui pegar, afinal de contas, a sua média, você editaria, né, ela nesse exato momento aqui, que seria, afinal de contas, o quê? Seria, afinal de contas, o equivalente, né, a você somar
os itens de cima e dividir pela quantidade de coisas que você precisa. Você tem valor máximo, né? O que é o valor máximo? Quando você trabalha com a função máximo, é bem interessante mesmo, porque a função máximo te possibilita que você identifique o valor que tem o valor mais alto dentro daquele conjunto, né? Olha que legal aqui, ó. Como por exemplo aqui, ó, vou colocar agora o máximo aqui, ó. Igual o mzão máximo, ok? E coloco aqui o meu intervalo, ó. Tchum, tá vendo? Qual o valor máximo que eu tenho aqui? Vai ser o 100. Não é clássico isso? Entre 100, 90 e 80, o valor máximo é o 100. O mínimo vai fazer a mesma coisa, só que agora ele me traz o valor mais baixo. Naquele intervalo que nós temos ali, ele vai apresentar para mim o 80. Estão acompanhando, gente? Legal? Vamos fazendo essas brincadeiras também no Excel, é bem bacana de trabalhar com ele assim. Temos aqui a multiplicação, certinho? Como que funciona a multiplicação? Multiplicação, tu vai digitar multi A1 até A10, não é? De A1 até A10, você vai trabalhar o quê? Você vai multiplicar todos esses itens, tudo bem? De A1 a 10, se você quer multiplicar um item pelo outro, o que você faria? Substituiria isso aqui pelo ponto e vírgula, indicaria aqui o inicial e indicaria o final. Ponto. Essas são as funções básicas, as fórmulas básicas. Agora, nós temos outras funções que são um pouco mais, vamos colocar assim, trabalhadas, tá? E isso aqui cai em prova? Claro que cai, gente. Se não caísse em prova, não estava mostrando para vocês, né? Primeira que a gente tem aqui é a função mod, né? Para que serve a função mod? Resto da divisão de um número pelo seu denominador, né? Então, se você pega aqui, ó, e divide 9 por 2, qual o resultado que tu tem aqui, né? 4. 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. Quanto que sobra? 1. Então, a função mod me traz esse valor aqui. Entenderam? Joia. Função med. Muita gente confunde med com média, tá? Não tem mais por que confundir. Média é média e med é mediana. Tá joia? Vai me trazer aqui a mediana, ali, né? De um respectivo intervalo que você apresentar. Concatenar. Concatenar vai servir para agrupar várias sequências de caracteres de texto em uma única sequência, né? Olha que interessante, ele vai concatenar agora em uma única sequência, né? Então, se eu tiver uma sequência de caracteres a serem trabalhados, o que eu faço? Uso concatenar, ele pega ali, ó, coloca um atrás do outro dentro de uma mesma célula. Temos o conte-C. Para que serve o conte-C? Ele é, na verdade, um contador de itens, né? Ele conta 1, 2, 3, 4, por aí vai, mediante uma certa condição. Apareceu o C aqui, é condição. Então, pela definição, ele calcula o número de células não vazias em um intervalo mediante determinado critério, né? Como, por exemplo, aqui o nosso conte-C, o intervalo e os critérios, né? Vocês vão ver que, inclusive, isso aqui cai numa prova nossa, aí já caía, né, na verdade, muito em prova, na verdade, que era o conte-C e também o soma-C. Olha como é que o soma-C é diferente, né? Adiciona as células específicas por um determinado critério, né? Então, ele vai somar se ela atender a uma certa condição. Entenderam isso? Então, qual que é o comando? É soma-se, vai representar o intervalo, os critérios, intervalo de soma. Vocês vão ver que tem uma questão aqui que a gente trabalha com ela, bem bacana mesmo no nosso material, que ela traz, inclusive, o quê? Todo esse esquema do soma-se que você precisa considerar, e vocês vão ver que aqui, ó, em relação ao intervalo, tem uma característica bem interessante. Por quê? O intervalo tu pode considerar o intervalo todo, completo. Entendeu? Por quê? Porque ao encontrar o respectivo critério, o que ele vai fazer? Na referência do intervalo de valores, que normalmente o intervalo de valores vem como? Né? Se tu está trabalhando aqui com uma planilha, aqui, afinal de contas, tem um nome, né? Tem a referência, aqui tem um valor. Então, o intervalo de valores ele tem que começar depois daqui, entendeu como? Não pode começar aqui, ó, porque senão ela não vai funcionar, beleza? Nós vamos ver isso claramente aqui em um exercício que nós vamos resolver. Funções aqui, além de tudo, nós temos a função maior e a função menor, né? Qual a diferença entre máximo, mínimo e maior e menor? Aqui você vai trazer, afinal de contas, na tua função maior, o maiorésimo, vamos colocar assim, ou caésimo colocado em um conjunto de dados, né? O que isso quer dizer? Se você tem uma seleção aqui, por exemplo, nesse caso que nós estamos trabalhando aqui com Excel, e eu quero, afinal de contas, trazer para mim o segundo maior valor, o que eu digitaria aqui? Ó? Olha lá, igual, maior, tá vendo? Maior, aí abro parênteses, coloco o quê? Você insere o maior, você insere o intervalo, joia, e dali em diante ponto e vírgula, eu quero encontrar o segundo maior, não é?
ele faz isso aqui. Uai, o segundo maior de 100 para 100 vai ser 100? Pois é o segundésimo número que você tem aqui. Agora, se você quiser encontrar o terceiro, que ele provavelmente vai me trazer um 90, aí você faz assim. Por quê? Dentre os 4 números que você tem, o segundo maior qual que é? Não é 100 para 100? Isso, Pacheco, beleza. Agora, dentro dos 4 números, qual o terceiro maior que a gente tem? Não são os dados do João? Ele me traz o 90, ok? Belezinha, galera? Ó, e o menor? O menor é o processo contrário. Bacana? Ele me traz o menorésimo número que nós temos ali naquela sequência específica de números. Legal? E temos aqui, gente, também... Opa! Já estava começando aqui os exercícios. Calma lá, Pacheco. As nossas funções lógicas. Para que servem funções lógicas? Para fazerem comparações lógicas, assim como no momento que você está trabalhando com uma tabela verdade, não é? O ou, a gente tem que lembrar, ele é verdadeiro quando um dos dois forem verdadeiros, ou os dois. O e, ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. O não, o que ele faz com a minha expressão? Ele nega. E o se? O se, ele me torna o quê? Uma situação condicional, onde se algo que for um teste lógico for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele coloca na respectiva planilha essa estrutura aqui. Ó. E se algo for falso, ele me traz o quê? Essa condição aqui. Outra coisa que a gente tem, vocês concordam comigo que as fórmulas elas podem ser alinhadas? Como assim? Eu posso ter fórmula dentro de fórmula? Pois é, tem uma outra questão que cobra isso também. Ó, galerinha, eu vou dando um tempinho por aqui. E já volto daqui a pouco para a gente resolver uma pancada de exercício, tá? Um grande abraço. Tchau.